Olá pessoal, estamos aqui para provar a veracidade da Trindade. Vamos, através de alguns textos e algumas palavras no original do hebraico, tentar provar a Trindade. Aqui nós temos a letra Aleph. A letra Aleph você pode visualizar, ela é formada por um iode superior, por um Vav central e por um iode inferior, né? É o que une, o Vav é o que une um e outro, é o que une céus e terra. Isso nós podemos verificar que se trata justamente da pessoa do Senhor Jesus. Aleph é escrito da seguinte maneira: é uma letra Aleph, é um Lamed, é um Pei, Sofi. Nós podemos ver que o valor é justamente 80, do Lamed 30, do Aleph 1, totalizando assim 111, seria 1. Já podemos ver a Trindade presente. Quando nós vemos a letra Aleph de uma maneira mais ampla, nós podemos ver que a letra Aleph representa o número 1. Mas ela também pode representar um número 1000. Isso fazendo com que uma unidade composta, conforme nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Echad. O termo Echad, significa unidade composta. Mas o que seria isso, unidade composta? Seria com a formação de uma, duas, três ou mais pessoas, para totalizar Nós podemos ver essa representação, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Quando nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, podemos notar que a Bíblia fala que eles serão uma só carne, ou seja, é um homem e uma mulher que vão ser um só, ou seja, o nome disso é unidade composta. Aqui nós temos o termo chamado Elohim. Elohim. O final, que é o in, ele dá a pluralidade no termo. Então não é Deus aqui, é deuses. Mas se nós verificarmos, a Bíblia diz assim: Bereshit, no princípio. Bará, criou. O verbo está no singular. Criou Elohim. Criou deuses. Ou seja, se formos analisar numa visão mais ampla, podemos entender que o verbo que está no singular, ele representa um só Deus, mas com algumas personalidades distintas. Podemos analisar a pessoa do Pai, podemos entender a pessoa do Filho, podemos também compreender assim a pessoa do Espírito Santo. O termo Trindade ele foi cunhado por Tertuliano. Quando nós vemos e analisamos cada uma letra do hebraico, porque cada letra do hebraico ela nos traz uma grande informação. A primeira letra do hebraico é a letra Beit, né? E Beit forma a palavra bem, e bem é filho. A segunda letra do hebraico é o Resh, e o Resh forma a palavra Ruach, Ruach é espírito. A terceira letra, por sinal, é o Aleph, e o Aleph forma a palavra Av, Av é pai. Então nós vemos nas três primeiras letras do hebraico a palavra, ou seja, a formação daquilo que nós conhecemos como a própria Trindade, né? Tem outras peculiaridades também. O texto de Gênesis, no seu capítulo 1, no seu versículo 1, diz assim:
Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai. Et. Seria isso aqui, ó. Et é a primeira letra do hebraico, o Aleph, e a última, que é o Tav. Lembramos que o próprio Mashiach, o Senhor Jesus, disse em Apocalipse que ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Aleph e o Tav. Ele é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Nós podemos ver a pessoa do Senhor Jesus. A palavra mestre, Senhor, Aleph, se escreve da seguinte maneira. E dessa maneira nós podemos entender que também compreende a figura do nosso Deus, El, Deus. Quando o Senhor, meus irmãos, ele se mostra de uma forma como Elohim, ele está querendo demonstrar que ele tem incluído na sua personalidade, por ser um único Deus, mas ele apresenta com três formas distintas. Ele apresenta como o Pai, que é Deus, apresenta como o Espírito Santo e apresenta como o Senhor Jesus, que é o Filho. Mas, durante a própria história, houve a necessidade de mudar. Houve a necessidade de começar-se a fabricar um nome, a surgir um nome para Deus, porque houve muito plágio em divindades. Logo no começo nós tínhamos Semíramis, também tínhamos Nimrod e tínhamos Tamuz. Na divindade, no panteão cananita, nós temos o deus El, que é uma copiação do nosso El, Azera, e também o seu filho Baal, mais uma vez uma trindade presente. Já no panteão egípcio, nós temos Osíris, Ísis e Horus, novamente uma trindade. Por que que há essa imitação trinitariana em outras religiões, em outros credos? É porque houve uma cola naquilo que nós já acreditamos. Então, por isso, nós podemos notar que a Trindade sempre esteve presente. Já no Novo Testamento, nós podemos ver que são inúmeros os textos da Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, que faz menção acerca da Trindade. Nós podemos falar também do texto de Mateus, no seu capítulo 4, onde fala que Jesus foi conduzido ao deserto. A palavra conduzido ao deserto, né, e foi conduzido, e ponton, pneuma, e foi conduzido pelo Espírito. Essa palavra ipom, conduzido, condução, só se dá por duas coisas. Uma, objeto, que pode ser uma moto, um carro, uma bicicleta, qualquer veículo que seja um objeto. Já a outra é uma pessoa. Se fizermos uma pergunta, ali foi que? Objeto ou pessoa? Só aí nós já conseguimos notar a diferença entre pessoas naquilo que nós chamamos de trindade, naquilo que nós chamamos na fé trinitariana, né? Se avançarmos um pouco mais no texto sagrado, podemos ver que Satã, ele pede com que Jesus faça uma transformação das pedras em pães. Jesus faz a seguinte exclamação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Esse termo palavra, ele pode ser logos, que é palavra escrita, mas ele pode ser rema, palavra falada. Se falou, é porque ele ouviu. E esse instrumento de audição só se dá naquilo que você ouve outro ou outrem.
Ele ouviu alguém, ele ouviu Deus. Se nós voltarmos no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, no batismo de Jesus, nós vemos a menção de Deus falando com ele no rema. Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Também, lá no capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 42, diz assim: Pai, obrigado por haveres ter me ouvido. Ali houve uma comunicação. E para haver comunicação, tem que existir duas coisas: o agente e o receptor. O agente é quem fala, o receptor é quem ouve. Então ali nós vemos um encontro de duas pessoas, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Então já é notório que a Trindade é existente no texto sagrado. Ok? Muito obrigado a todos.